Senhoras, senhores, espíritas ou não, são todos muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos deixe a sua paz. Estamos mais uma vez somente para agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos para falarmos sobre o Livro dos Espíritos, para lermos um trecho do Livro dos Espíritos, melhor dizendo. Quero agradecer a Jesus pela sua presença divina, agradecer aos amigos espirituais pelo trabalho profícuo que eles exercem sobre esse nosso pequeno trabalho, evitando assim que aconteça algo que venha prejudicá-lo. Quero agradecer principalmente a você pela sua visualização, pela sua paciência e principalmente pelos seus comentários, pois através dos seus comentários é que transformaremos, melhoraremos esse pequeno trabalho. Como disse anteriormente, estamos lendo o Livro dos Espíritos, apenas um trecho, pois tem perguntas e respostas um tanto quanto longas, então nós não podemos ultrapassar uns 10, 15 minutos para não cansá-los, evidentemente, pois o livro é apaixonante. Nós temos vontade de continuar lendo, sem parar. Então vamos ler a questão de número 895 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o nosso codificador. 895 foi a pergunta que ele fez aos espíritos. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta dos espíritos: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a duradoura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real. Por lhe não saber dar emprego criterioso, tem algum merecimento essas pessoas? Resposta:
tem o do desinteresse, porém, não o do bem que poderia fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre pelo menos falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada como num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todos os bens que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter estancado com o dinheiro que deram os que dele não precisavam. 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Resposta: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. 897-A. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esses objetivos. Será então mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Resposta: não, não certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculos e não impelido pelo ardor natural do seu coração. 897-B. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida, mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Resposta: não, não. Quando dissemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual todos devem tender. 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária nesse mundo, e devendo o futuro constituir o objetivo de nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Resposta: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois,
o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo com que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. 899. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas? Tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Resposta: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio possa dar, ele a conhece, porém, como frequentemente sucede, já dela se não se lembra. A questão de número 900, nós vamos apenas formular a pergunta. A resposta, se Deus assim o permitir, transmitiremos amanhã. Aquele que 900. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? Se você ficou curioso, não fique mais. Baixe gratuitamente em PDF no seu celular, no seu tablet ou mesmo no seu computador o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E assim estudaremos juntos esta maravilha. Queria fazer um brinde à sua saúde, amado amigo. Deus o abençoe imensamente, dando-lhe muita paz, muito amor, muita saúde e muito trabalho para todos nós, com vida 20, jamais Covid-19. A sua saúde. Fique com Deus. Procure sempre a companhia do Pai Criador. Hoje é quinta-feira. É vida que segue.